Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal, eu sou o Lucas Berlanza e esse é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash está dominado por um colunista antigo do nosso instituto, que é o João César de Mello, um artista plástico, artista plástico que escreve há bastante tempo, que sempre traz contribuições oportunas e que essa semana publicou tantos textos que ele acabou dominando aí a nossa lista de 7 artigos. O primeiro já é dele, que é uma abordagem sobre o candidato do PT à presidência nas eleições de 2018, que foi prefeito de São Paulo, que foi o nome aí que eles colocaram para competir com o então candidato Jair Bolsonaro, que acabou vencendo e conquistando a presidência da República, como nós sabemos, que foi o Fernando Haddad, que é professor universitário e que foi muito criticado pela sua gestão na Prefeitura de São Paulo. O artigo se chama 13 motivos para comemorar a condenação de Fernando Haddad. Por que isso? Porque a Justiça decidiu condenar Fernando Haddad por crime de caixa 2 na sua campanha à Prefeitura. Essa semana essa foi a notícia sobre o Fernando Haddad. Mas o João César de Mello traz uma lista de outras realizações ao avesso, desventuras, malfeitos do ex-prefeito e ex-candidato à presidência Fernando Haddad, que traz ainda mais motivos para se celebrar que a justiça chegue até ele. E essa lista é vasta, uma lista que inclui as coisas que ele fez na sua gestão como prefeito e pelas quais ele foi criticado, o seu apoio à ditadura cubana e à ditadura venezuelana, que era uma retórica do PT que o Fernando Haddad abraçou e abraça, a sua posição, naturalmente, de uma espécie de laranja do ex-presidente Lula, ele que visitava Lula na cadeia durante a campanha, e ficou claríssimo para quem quisesse ver que era um candidato que estava ali no lugar do Lula, porque Lula, impossibilitado pela justiça de ser candidato à presidência, teve que colocar um testa de ferro, um fantoche, para representar o seu nefasto legado. E nefasto legado também que o próprio Haddad deixou como ministro da Educação. Essa relação de críticas ao Fernando Haddad que constitui em 13 tópicos esse artigo do João César de Mello. Vale a pena consultar para entender quem era efetivamente, quem é esse nome que apresentaram como alternativa ao fascista de extrema direita que acabou vencendo as eleições. Para que se constate que, representando o PT, ele não poderia de modo algum ser o moderado com que o pintam. Do mesmo autor, nós temos um brado contra o subsídio do governo aos amigos do rei. No artigo não é radicalismo, é indignação. O novo presidente do BNDES, o Gustavo Montezano, que entrou no lugar do Joaquim Levy com o comentário do presidente de que era preciso levar adiante a sua agenda de desfraudar, de esbanjar, de exibir o que havia sido feito de errado pelo banco nas gestões anteriores, ele resolveu, cumprindo à risca essa promessa e dando publicidade a esse esforço, ele resolveu demonstrar, revelar à imprensa, ao grande público, que o banco, durante os governos Lula e Dilma, durante a era lulopetista, chegou a destinar quase 2 bilhões de reais para a compra de jatinhos executivos, sendo desse montante cerca de 700 bilhões subsidiados. Isso tudo, na maior parte das vezes, para milionários, para beneficiar pessoas que já têm vultosos recursos, recebendo então apoio do governo, financiamentos do governo para comprar esses jatinhos. Então, uma crítica a esse tipo de conduta dos recursos públicos, dos recursos do BNDES, que é uma coisa própria de uma economia à la fascismo, porque o fascismo é que era caracterizado por essa vinculação dos empresários com o Estado e com os benefícios e vantagens que ele pode oferecer. O legado de aposta no Estado, esse legado fascista, não fascista no sentido clássico, à la Mussolini, mas à moda porque essa é a inspiração, é o tipo de sistema econômico com que isso mais parece, sem dúvida nenhuma está muito distante do capitalismo liberal que nós defendemos. Essa aposta no Estado tem raízes antigas no Brasil e ganhou uma conformação mais graúda, mais definitiva na época de Getúlio Vargas. Sobre isso vem o meu artigo. PDT e Ciro Gomes homenageiam Vargas, mas fascistas são os liberais.
que é uma ironia ao fato de que eles, da esquerda trabalhista, e de fato o PDT, que é um partido essencialmente brisolista, e o brisolismo era um desenvolvimento pela esquerda do varguismo, Brizola e João Goulart eram filhotes da ditadura Vargas, esse pessoal nos acusa de sermos fascistas, nós, os liberais, que defendemos reduzir o tamanho do Estado, defendemos aumentar as prerrogativas das liberdades individuais, a prerrogativa do indivíduo, a prerrogativa dos estados, das regiões, nós somos os fascistas. Essa semana, completando-se 65 anos do suicídio de Getúlio Vargas, esse acontecimento histórico que marca a República Brasileira de maneira fulcral, de maneira decisiva, o pessoal do PDT e o Ciro Gomes resolveram fazer uma série de homenagens nas suas redes sociais a Getúlio Vargas. Essa criatura que foi ditador, que fechou o regime no país, que fez a Revolução de 30, derrubando o candidato eleito Júlio Prestes, impedindo que ele tomasse posse, e acabou governando por 3 anos sem Constituição de maneira discricionária. Depois escamoteou a Constituinte de 34 para se manter no poder através de um voto indireto, e em seguida deu um golpe em 10 de novembro de 37, implantando a ditadura do Estado Novo, que era uma ditadura muito parecida, se você fosse comparar esse regime com os regimes dos demais países, com os regimes estrangeiros em vigor na época, era muito mais parecida com os autoritarismos e totalitarismos europeus do que com as democracias ocidentais. Embora tenha lutado ao lado das democracias ocidentais na Segunda Guerra Mundial contra o fascismo e contra o nazismo, Getúlio Vargas flertou por muito tempo com os alemães e com os italianos, porque o seu regime de fato era mais parecido com o deles. Então essa figura, esse ditador que censurou, que reprimiu, que criou um departamento de imprensa e propaganda, que fez tudo como manda o figurino para ser considerado o ditador mais completo da história nacional, é esse sujeito que o Ciro Gomes, outro moderado, para completar a lista dos moderados que iriam derrotar, que deveriam ter derrotado o fascista de extrema-direita que nós elegemos para a presidência, Esse senhor moderado defende abertamente o legado do maior ditador da história brasileira. Esse é o recado que eu quis passar para esse artigo, a incoerência do tipo de ataque que eles nos fazem, que poderia com muito mais justiça se voltar contra eles mesmos. De volta ao BNDES e ao Gustavo Montesano, nós temos um artigo do Sérgio Alves de Oliveira, começa a surgir a sujeira do PT no BNDES. Sérgio Alves basicamente acrescenta um elemento ao quadro que o João César de Mello já traçou, da questão dos jatinhos, afirmando que o BNDES teria despendido a quantia total de 1,9 bilhões de reais em operações financeiras casadas com bancos privados. Assumiu com isso prejuízos às custas, vocês sabem muito bem de quem, da gente, assumindo prejuízos estimados em 700 milhões de reais, porque os bancos privados em questão jamais assumiram qualquer operação com prejuízo, deixaram essa tarefa por conta do BNDES, que é público, a gente sabe que sempre vai ter o nosso dinheiro para aliviar a barra dessas instituições e das empresas estatais que estiverem com problemas nas suas contas. Infelizmente essa é a realidade de um país que aposta nesse tipo de tamanho, de dimensão da máquina estatal. Os 3 últimos artigos do nosso IL Flash são os 3 do mesmo autor, o João César de Mello, como você deve ter adivinhado, e os 3 artigos tratam basicamente do mesmo tema. Então eu vou relacionar os títulos e depois eu comento o conteúdo desses textos. Primeiro deles, para preservar a Amazônia é preciso privatizá-la. Um título já polêmico, já desafiador a uma primeira vista. Segundo texto, queimadas na Amazônia. Esquerda brasileira emplacando mais difamações sobre o Brasil no exterior. Finalmente, o líder do nosso IL Flash de hoje sobre a surra que a esquerda deu em Bolsonaro. A grande notícia da semana foi a campanha internacional que se moveu com colaboração do presidente da França, Emmanuel Macron, que falou em organizar o G7, já com a intenção de pensar em sanções ou em providências a serem tomadas sobre a Amazônia, e chegou a publicar uma foto de uma queimada na Amazônia na sua rede social, que não se refere à atualidade, é uma queimada de uma foto de queimada tirada em 2003, ele publicou na sua rede social para denunciar o que o governo Bolsonaro está fazendo com a Amazônia.
Então a grande notícia da semana foi uma campanha internacional contra o Brasil, contra o governo brasileiro, porque supostamente nós estaríamos fazendo algo de extremamente desastroso na Amazônia, que as queimadas estariam em níveis alarmantes, absurdos, e nós estaríamos então destruindo o meio ambiente, destruindo aquilo que o Macron chamou de nossa casa, né? Porque a Amazônia seria a casa de todo mundo, a casa dos franceses também, e diminuindo a posição da região amazônica dentro do território brasileiro, diminuindo a nossa posição de soberania em relação àquele território. Houve muito de desinformação, muito de mentira, muito de excessos, de devaneios nessa coisa toda, e o João César de Mello, ele demonstra que existe um esquema dentro da esquerda nacional e internacional, um esquema muito profissional, um esquema de pessoas que sobrevivem desse tipo de militância, desde os intelectuais, os teóricos, os militantes, as lideranças de movimentos sociais, de ONGs, essas ONGs que estão muitas delas na Amazônia, com interesses escusos, até políticos como o próprio Macron, que tem todo o interesse em não apenas proteger o produtor francês através de medidas protecionistas, e como ele não consegue, já que foi fechado ou avançou bastante esse acordo entre a União Europeia e o Mercosul, ele parte para uma tentativa de prejudicar diretamente o Brasil. Então, com isso, beneficiando os produtores franceses. E também o interesse dele como político de cortejar os partidos verdes, porque o Partido Verde cresceu na Europa, os militantes verdes cresceram na Europa, o partido ganhou posições nos parlamentos de vários países da Europa, a Alemanha e a França são exemplos, então isso interessa ao Macron. E também a imprensa, também jornalistas, que são formados por esses profissionais intelectuais nas universidades, que têm essa visão de esquerda. Então toda essa máquina que tem as suas teias estendendo-se nacionalmente e internacionalmente, toda essa máquina tem todo o interesse, toda a vontade, tudo à disposição para se voltar contra governos de direita, como o governo do presidente Jair Bolsonaro, e criar todo tipo de tramóia, de narrativa para sabotá-lo. Essa do meio ambiente é apenas um caso, mas, em primeiro lugar, é sim necessário lidar com o problema do ambiente na Amazônia, que é um problema antigo, um problema que este governo não inventou. Nós não estamos presenciando nenhum apocalipse, nenhum problema dantesco que já não existisse antes. É algo que é da natureza e também é crônico no Brasil. Precisa sim que haja mobilização para ser resolvido. O João César de Mello propõe como uma saída, né, baseando-se em um exemplo pessoal que ele assistiu na sua experiência de infância em Vila Velha, que ao contrário do que se costuma acreditar, as mineradoras, as empresas que vão fazer negócio explorando as riquezas da Amazônia, as riquezas naturais, elas têm interesse na preservação. Então, as soluções pelo mercado, soluções que não passem por abominar o desenvolvimento, por abominar o desenvolvimento, inclusive, das condições de vida da população local, elas costumam ter resultados melhores. Então, por isso que ele fala em privatizar a Amazônia, não ter medo disso, porque isso não significa destruí-la. Porém, por outro lado, o governo brasileiro precisa ser mais habilidoso, precisa ter mais rapidez na resposta a esse tipo de ataque, mais rapidez e mais eficácia. O que deveria ter sido feito por Bolsonaro, logo de quando esse papo começou a surgir, deveria ter anunciado as medidas que ia tomar, em vez de ficar trocando bate-boca com o presidente da França e intensificando a situação, intensificando a crise internacional. Falta ao governo, falta aos seus representantes, aos seus constituintes, um certo preparo, uma certa habilidade para reagir a este quadro que é muito mais antigo e muito mais poderoso do que este governo. Portanto, o governo precisa tomar tenência, precisa demonstrar, precisa conseguir adquirir esse traquejo, né, para enfrentar esse estado de coisa, essa operação nacional e internacional contra políticas como a do Bolsonaro, que é uma operação que aconteceu agora com o meio ambiente, mas que pode perfeitamente se repetir em relação a outros temas. Gente como Donald Trump já lida com isso há muito tempo, e no Brasil não será diferente, não é diferente. Então o governo precisa trabalhar para melhorar a sua capacidade de comunicação, de demonstração dos seus resultados e do seu trabalho. Esse é o alerta, esse é o recado que o João César de Mello deixa com os seus artigos. Esse foi o nosso IL Flash de hoje, eu espero que vocês gostem dos artigos. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.